Regis Antônio Coimbra. Aurélio Schomer, em Porto Alegre, 11 horas e 11 minutos do dia 10 de janeiro de 2021. Bom, pena de morte, porque sou contra, né? Eu entendo, eu compreendo que a pena de morte ela foi completamente perene no tempo, ela foi de todos, inclusive no Brasil, né? No Brasil ela durou até então, de 1800, depois que teve o episódio da Fera de Macabu, né? Que convenceu o imperador Dom Pedro II a revogar a pena de morte, porque depois de executado se descobriu que o homem era inocente, né? Que tinha sido a esposa dele que tinha contratado o matador lá, que a morte atribuída a ele. E aí o Dom Pedro II, há um clamor popular também, e a pena de morte é extinta no Brasil, mas ela até então vigorava, e vigorava no mundo inteiro. Tá? A pena de morte ela é um normal. É muito moderna a noção de revogar a pena de morte. Mas hoje, na maior parte das sociedades avançadas, ela não existe mais. Tá? E mesmo em sociedades não tão avançadas quanto a brasileira, ela não existe. Eu sempre fui fascinado pelo tema e acompanhei muitos documentários que acompanham pessoas que foram condenadas à morte, chamado Corredor à Morte americano. E me parece me parece todo um contrassenso, um antissenso você pegar e matar alguém a sangue frio depois de um julgamento como castigo, como punição pelo que a pessoa fez, né? Primeiro que me parece que a prisão perpétua sem visita íntima, como é nos Estados Unidos, é sem visita. É um castigo bem mais efetivo do que a pena de morte. Prisão perpétua não é brincadeira. O cara, como o Charles Manson, né? Apodreceu na cadeia e tal. Até se casou? Mas sem visita íntima. Acho que parece que no casamento alguns estados dão o direito de uma noite só de núpcias e fim de papo. Mas não enfim. Vamos lá. Então, eu vi, inclusive, entrevistas com condenados injustamente à prisão perpétua, e o cara estava lá, né? Recentemente teve um caso nos Estados Unidos, o cara que estava preso, deu uma reportagem, ele tá para ser libertado ainda, porque ele foi atribuído os crimes com ele confessou os crimes, porque era alternativa para ele confessar, fazer o acordo e tal, justamente para não receber a pena de morte, ele confessa os crimes. E aí é convertido em prisão perpétua. E agora está se provando que ele é inocente. Imagina se esse cara tivesse sido executado. Entendeu? Uma das coisas que me torna a pena de morte arrepiante é a possibilidade de erro judicial, ainda que com confissão. Nos Estados Unidos, quando surgiu o teste de DNA, várias pessoas foram retiradas do corredor da morte porque o DNA provou que o julgamento estava errado. Sim, você consegue se colocar... Talvez fosse culpado, mas nesse processo em que ele foi condenado à morte, ele era inocente. Exatamente. Você consegue se imaginar na sua cabeça, se colocar na cabeça de alguém, se imaginar na situação de estar condenado à morte, a sensação de sua vida, por um julgamento injusto, por algo que você não cometeu? Me parece de uma brutalidade... Isso é bem comum na condição humana, né? Eu sei que no passado mas as nossas sociedades avançaram, nós temos liberdades maiores, nós temos o indivíduo passa a ter um espaço na sociedade, isso vem do cristianismo, que a gente comentou em outros programas, passa a ter uma valorização maior como indivíduo, ele é integrado à sociedade, ele passa a ter sua privacidade respeitada, sua individualidade respeitada, suas escolhas respeitadas. Passa a ser um agente, ele passa a ter um poder de agência, ele passa a ter autarcia, autonomia. E esse agente autônomo, esse agente do seu destino, que a gente quer, que nós de direita queremos estar responsável por seus atos, que responda por seus atos, nós também eu não posso conceber uma sociedade que corra o risco de executar um inocente. Esse para começo de conversa. Outra. Salvar. Que a pena de morte não é o pior, né? Nós condenamos veementemente a tortura,
a qualquer pessoa, culpados e inocentes. Nós, nós somos contra a tortura e contra o tratamento degradante. Como é que nós somos contra a tortura e a favor da morte de uma pessoa? Que tortura é maior do que a morte? Não, não. Não, eu acho que sim. Sim, mas a morte, você impede aquele organismo de. Você, na tortura, você castiga aquele organismo, aquele ser vivo. Na morte, você anula, você aniquila o ser vivo. A morte é uma aniquilação. E mais, eu gosto de uma frase do Nelson Asher. Quando você mata alguém, você não mata a pessoa só, você mata todo o seu devir. Você mata todo o vir a ser. E o vir a ser, na tradição cristã, ele admite a redenção. Ele admite que você possa mudar. Embora a gente saiba que certos criminosos são incuráveis, na prática, certo? Um grau de maldade e tal, me parece que, mesmo a esses, a prisão perpétua seja uma condenação suficiente para a sociedade ficar livre dos perigos representados por aquela pessoa, porque ela não vai atacar novamente, ela não vai fazer novas vítimas. E aí eu vou admitir, e aí quando eu falo de novas vítimas, eu já falei isso aqui na minha biografia, eu admito a vingança privada quando o Estado não age para proteger a sociedade daquele indivíduo fazer novas vítimas. Então, por exemplo, no Brasil, que você tem um estuprador cumprindo 1 ano de prisão, se condenado, quando condenado, que é 1 em 1000 que é condenado, certo? E aí, estupradores de crianças, inclusive, muitos, né? Nós temos uma epidemia de abuso de crianças, e aí o Estado não faz nada praticamente com ele. Quer dizer, além de deixar ele só 1 ano na cadeia, dá visita íntima para ele na cadeia. O estuprador é premiado com a visita íntima. E ele sai depois de 1 ano, como eu conheço vários casos, e vai lá e estupra de novo. Ele é uma arma contra a sociedade, ele é um doente, entre aspas, né? Ele é um cara que tem propensão a ter as mulheres, as crianças, os indivíduos como suas vítimas, as vítimas de sua insaciabilidade sexual, que só é preenchida pelo estupro. Ele só gosta de sexo pelo estupro. Então, de outras formas, ele prefere ou não abre mão de submeter pelo estupro. Tem uma tara nisso, né? A violência faz parte da... exatamente da questão. Então, aí eu admito a vingança privada. Né? Eu admito chegar lá, vou matar esse cara, vou dar um tiro na cabeça dele. A sangue quente, não é a sangue frio, como a pena de morte. Ainda que seja de caso pensado num caso ou no outro, você pensou, eu vou lá matar, eu premeditei o crime. Você pode premeditar. Mas aí é um ato privado, não é um ato que o Estado comete em nome da sociedade. E um ato que o Estado não precisa cometer. Eu preciso fazer a vingança privada contra o estuprador, porque senão ele vai continuar estuprando. O Estado não cumpriu o seu papel. Agora, o Estado não precisa. Se o Estado pegar aquele estuprador e der prisão perpétua para ele, o Estado não precisa matar ele. O faz desnecessariamente, o faz por vingança. Eu não acho que o sistema penal deve ser um sistema de vingança pública. E sim, principalmente de castigo, que é diferente de vingança, tá? Eu não acho que pena de morte extrapola a ideia de castigo. E principalmente a ideia de isolar aquele indivíduo da sociedade, livrar a sociedade do mal e do perigo representado por aquele indivíduo. Aquele indivíduo vocacionado a causar grandes sofrimentos a pessoas, inclusive a morte. Né? Tem os assassinos, tem os homicidas, tem os latrocidas, tem um bocado de gente aí que eu quero ver para sempre isolada da sociedade. Eu sou totalmente a favor da prisão perpétua. Eu acho que o Brasil deveria ter prisão perpétua. Até porque a prisão perpétua permite, como nesse caso americano, o cara parece que há 60 anos preso. De 25 a perpétua. Não, o cara está 60 anos preso, porque foram mais de homicídio. Ele tinha a perpétua sem condicional. Eles têm esse sistema. Perpétua sem direito a condicional. Sem direito a condicional. E aí ele está lá. Mas a alegria que ele está, a felicidade que ele está, porque ele vai ser solto agora, ou se já não foi, porque descobriram que a confissão dele foi
coercitiva e que descobriram que ele não podia ser o assassino, que não bate. Tá? A previsão do caso mostrou que ele não podia ser o assassino. E inclusive mostrou que o verdadeiro assassino cometeu crimes com o mesmo padrão depois, mas que não tinham associado. Existem essas coisas. Mas digamos que tá, você tem homicídios hoje que você vê com a câmera, que foi o cara mesmo, não tem a menor dúvida. Mesmo nesses casos, eu continuo sendo contrário à pena de morte, por achar que e também por ser cristão também, porque tem muito cristão que tira, mas tem um trecho no Antigo Testamento, mas veja bem, Jesus Cristo fala da nova e eterna aliança. Essa parte não pode ser levada ao pé da letra. A parte do Antigo Testamento que justifica a pena de morte. Tá? E mais, Jesus foi condenado à morte e executado. Como é que nós podemos repetir essa dose? Quem somos nós para repetir essa dose? Quem somos nós, cristãos, para nos darmos o poder de Deus, o poder de tirar uma vida? Eu como cristão, não admito. Mas, independentemente de ser cristão ou não, eu acho uma pena desnecessária, absolutamente desnecessária, e hedionda. É um crime de caso pensado e a sangue frio. E fora a questão do carrasco, eu já vi filmes sobre carrascos. O carrasco é corrompido pela pena de morte. De certa forma, ele é uma vítima da pena de morte. Isso, ele é corrompido pela pena de morte. É uma coisa brutal. Eu jamais seria um carrasco. Eu jamais me candidataria a carrasco de jeito nenhum. Agora, me candidato a carrasco privado, sim. Isso sim, quando o Estado não cumpre seu papel. Porque quando o Estado não cumpre seu papel, eu me ponho no direito, embora nunca tenha feito isso, vou deixar bem claro, né? E não estou fazendo apologia do crime, nem nada disso, mas eu admito o indivíduo que, movido por essa certeza de que o outro representa um perigo, ainda que não iminente, porque nós temos esses excludentes da pena de morte privada, que são o estado de necessidade e a legítima defesa. É só iminente. Elas são iminentes, tanto uma quanto a outra, elas têm que. O elemento é a iminência. Não pode ser preventivo. Não pode. Mas o estado de necessidade. Alguém está estuprando alguém, eu posso matar aquela pessoa. Tá? Estado de necessidade. Embora eu não possa presumir que ela vai matar aquela pessoa depois de estuprar, eu posso matá-la porque é para defender um valor. Né? Um valor. E a agressão injusta, uma invasão injusta. É a mesma coisa que eu posso dar um tiro em quem está invadindo a minha casa de madrugada e tal, eu posso dar um tiro. É injusto que ele invada a casa. Estado de necessidade. Não, e é um risco também. Mas eu posso julgar pela prática brasileira, no nível da bandidagem brasileira, que aquele cara que é contumaz estuprador, que é contumaz latrocida, que é contumaz assaltante, matando alguns das suas vítimas, que ele vai repetir o feito. E o Estado não é eficiente na punição. Aí sim, no castigo e principalmente no isolamento. Em neutralizar essa ameaça permanente à sociedade. Então, de certa forma, torna-se iminente que ele vá cometer outro crime. Torna-se bem provável que ele vá cometer outro crime, porque assim demonstra a nossa história, coisa toda. Mas, enfim, é isso. Eu não sou radicalmente contrário à pena de morte. Eu só não acho que ela seja muito eficiente, né? Porque ela demora muito tempo. Então, na verdade, a pena de morte, ela funciona... Na China ela é rápida. Na China ela é bem... Na China e no Irã ela é rapidíssima. Né? A pena de morte funciona no Ocidente basicamente como uma espécie de... e tem mais uma coisa pior ainda, que nem é pior necessariamente, inclusive alguns nos Estados Unidos não quiseram recorrer, quiseram a pena de morte logo de uma vez. A questão da pena de morte, ela é uma espécie de bicho-papão no horizonte, né? Aí, dado o sentido de dissuasão, né, do sistema penal, a pena de morte, a pena de prisão perpétua são recursos que a nossa Constituição se apressou muito rapidamente em vedar, com exceção da possibilidade da pena de morte em
em Guerra. situação de guerra, crime militar, basicamente, né? E a pena de prisão perpétua como uma espécie de diminuição da pena de morte. Então, são as duas previsões que a gente tem, em caso de guerra declarada pelo Congresso, tarará, existe a possibilidade da pena de morte, também já previsto, acho que é no Código Militar, né? E a hipótese da pena de prisão perpétua seria uma forma de redução da pena de morte. Então, o nosso sistema ficou engessado dessa maneira. Eu acho que engessaram demais, né? E também outra coisa é que, enfim, né, a gente tem uma guerra não declarada com os estados aí paralelos que são os traficantes, né? Traficantes e milicianos é a mesma coisa. Mas, enfim, são partes em que o Brasil não tem soberania, está sempre, ou tem, mas não consegue efetivá-la, né? Então, mas aí não são estados reconhecidos pela ONU, então como é que a gente vai entrar em guerra com estados não reconhecidos? Mas eu vejo que nós temos um faz de conta muito grande que a gente está em paz, que a gente não está em guerra com esses grupos, que a gente tem soberania sobre esses territórios. Mas, enfim, não se aplica. Na prática, o entendimento é que não se aplica. Então, no Brasil não existe pena de morte, não pelo Estado brasileiro. Pelo PCC, por outros grupos, existe, né? E pelas milícias e pelo que a esquerda diz que a polícia, na prática, impõe a pena de morte informal. Isso não é verdade. É uma pena de morte administrativa, vamos dizer assim. Não é, de forma nenhuma. O policial, nesse caso, ele age como agente privado, não como instituição. E criminoso, né? Ele não age como agente de Estado. Não é o Estado que está dando licença. Assim, o Estado até pode ter uma responsabilidade objetiva pelos atos. Sim, exatamente, mas o Estado não comanda esse agente nessa agente. Não, muito pelo contrário. Né? Pelo contrário, ele persegue, né, o policial assassino. Mas nesse caso, o policial está fazendo. Nesse caso, o policial está fazendo aquilo que eu falei. Ele está fazendo aquele papel da vingança privada. Ele chegou à conclusão, ele sabe disso como policial mais do que ninguém, de que o Estado não vai punir, o Estado não vai livrar da sociedade daquele perigo iminente e recorrente, então ele vai lá e resolve o problema. Mas é a sangue quente. Eu vou dizer que eu prefiro que o Estado faça isso, porque se for depender da vingança privada e concluir que o Estado não vai fazer, aí a tentação fica muito grande de matar meia dúzia, porque tu sabe que eles vão sair impunes, né? Então eu prefiro lutar para que o Estado faça isso. Né? Mas sem recorrer à pena de morte, que é desnecessário. Sem recorrer à pena de morte, até para não se igualar ao criminoso. Sim, eu não quero me igualar. Eu prefiro que o Estado faça isso. Mas não que o Estado não, se o Estado me faz isso me representando, se ele mata alguém de caso pensado e a sangue frio me representando, o Estado é homicida. Eu não tenho grandes problemas com o Estado ser homicida. Eu tenho. Porque se tu, assim, matar outro, né, não vejo como grande problema. Não deve se fazer, mas é possível, é permitido. Há uma série de situações em que nós dois concordamos que é razoável, certo? Sim. Tua objeção é, de caso pensado, alguém que já está dominado. Essa é a tua objeção. Certo? O que não representa mais perigo nenhum. Não. Sempre representa perigo. Ou seja, sim, só para os outros presos, né? Se cuidando, o cara é perigoso, né? Representa perigo para os outros presos. Você tem aquele bandidão que mata todo mundo dentro da penitenciária, né? O cara é tão bom de matar que ele mata os colegas de cela. Isso. E aí, o que a gente faz com esse cara? Solitária, né? Mantém ele em isolamento o resto da vida? Como a gente já faz, a gente já tem os regimes de isolamento no Brasil, né? Para os chefões do tráfico, né? Mas pode estender isso. Funciona mais ou menos, né? Eu sei, mas em princípio. São Paulo funciona o RDD, né? O problema é que você não pode manter, pela lei brasileira, você não pode manter em RDD o resto da vida. E outra, 30 anos no máximo. E outra, o custo disso é muito alto. Sim, aí, por que a pena de morte não funciona no Ocidente? Porque ela é muito demorada e muito cara. Então, quanto custa manter um preso por 30 anos? X. Quanto custa matar ele em 10 anos, fazendo todos os processos?
custa mais do que X. Então, é uma sinuca de bico, né? O nosso sistema não é, o ocidental, não é feito para dar certo nesse sentido. E, como eu já disse, a ideia não é a pena de morte como uma coisa assim que se generalize tanto, que seja uma forma de diminuir a população penal. Não. Na verdade, é muito mais eficiente soltar até o chefão, né? Que a chance dele ser morto pela concorrência é maior do que pelo Estado. Tá? Então, sem dúvida. E vou mais longe, aí vou fazer a comparação. No pós-guerra, se você comparar a Europa Ocidental sem pena de morte e Estados Unidos com pena de morte, agora mudou, nos últimos anos mudou. Mas o poder coercitivo da pena de morte não se apresentou na Europa, não existia esse poder de inibição do crime pela pena de morte, e as sociedades eram mais pacíficas, com menos crimes do que nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos é complexo, porque a sociedade é muito diferente, né? Claro que é diferente, lógico. Não tem mesmo. Assim, não há uma explicação única para nenhum desses fenômenos. Não, claro que nem. Não é que a pena de morte resolveu, não é que a pena de morte não resolveu. Exatamente. A pena de morte é um recurso. E eu acho que é um recurso importante, que é importante estar no horizonte. Não é nem para diminuir a população penal, vamos nos livrar, vai ser mais barato, nada disso. Nenhuma dessas justificativas é eficaz, mas é importante que esteja no horizonte. E até uma coisa muito engraçada, o quanto, né, a pena de morte, de fato, o cara às vezes faz um acordo, né, no sistema americano é muito comum isso, né, para evitar a pena de morte, o risco da pena de morte. Sim. Ele reconhece que cometeu tal crime. Confessa até o que não fez, né? Confessa às vezes o que não fez. Já aconteceu. Mas isso não tem como evitar. Por isso que se diz, a confissão por si só não é uma prova suficiente. Sim, tem que ter outros elementos. E não é perfeito, ou seja, não há coisa humana perfeita, né? Nem a matemática. Ainda mais às vezes que tudo é decidido por júri, né? Júri não falta ao júri às vezes a ciência do que seja realmente a prova, né? Mas é difícil. O sistema do júri americano é por unanimidade para condenação penal. Mas a gente sabe, já viu filmes a respeito disso também, o quanto um júri pode errar unanimemente. Sim, mas é difícil. E errar feio. Não, mas erro crasso. Não tem problema, isso faz parte da condição humana. Sim, o juiz singular não torna isso muito melhor. Até porque existe a opção de você. Quem vai ser julgado tem a opção de ser julgado por um juiz. E poucos usam essa opção. Não, o ideal seria o seguinte: um juiz. E é o que acontece, né? Ele vai dizer, esse caso aqui é para júri, né? Aí o júri condena ou absolve, né? Absolvido pelo júri, ok, não tem mais como desabsolver. Condenado pelo júri, um juiz ou uma câmara de recurso poderia reavaliar se aquela condenação foi correta, que é o que nós temos. Uhum. Então, tu dificulta a condenação, o júri pode, então, tomar uma decisão equivocada, pode haver uma apelação aí para um colegiado de juízes, né? E pode haver também até a questão de uma ação de revisão penal. Mas existe também, a mão contrária também existe o recurso da promotoria contra a decisão absolutória do júri. Se decidiu contra as provas dos autos. Já aconteceu. Que também é limitado, tu pode fazer isso. Ele faz novo julgamento. Eu lembro do caso do Doca Street no Brasil. Doca Street foi absolvido no primeiro julgamento, a promotoria recorreu e a segunda instância reconheceu que a decisão do júri foi. Ali no caso foi ilegal, né? Porque o júri absolveu por legítima defesa da honra. E que aquilo não estava no ordenamento jurídico e, portanto, a decisão do júri não era válida. Fez um novo julgamento, ele foi condenado. Sim, mas aí tu fez um novo julgamento. Na verdade, tu anula o julgamento do júri. Exatamente. Uma falha grave. Mas é mais comum visando a absolução. O recurso de defesa. O recurso de defesa é mais comum.
E nem sei como é que funciona isso atualmente. Até porque o recurso de promotoria é de ofício, né? O recurso de promotoria é de ofício. Promotoria Os dois podem recorrer, no final das os dois contas. podem recorrer, mas a do Ministério Público é de ofício. Se o Ministério Público pediu a condenação, Né, que o ele Ministério recorre de ofício. Público ele pode até entender pela absolvição também. Sim, claro, aí não tem mais. Aí sim, aí morre o processo. Não vai recorrer do resultado que ele quis. Tá? Mas se ele pede a condenação e o recurso e ele perca ou não seja o suficiente, não seja o tempo de pena pedido, o enquadramento, ele recorre de ofício, ele é obrigado a recorrer. O recurso é obrigatório. Bom, essas complicações do nosso sistema penal, muito engessado, e nos Estados Unidos é um sistema muito variado também. Não, variado por estado, varia por estado para estado. Varia por estado. Mas é bastante complexo também. Os julgamentos dos Estados Unidos são muito longos. Não são todos os estados que têm pena de morte, não é igual a todos que têm. Os julgamentos... O Texas é famoso por ter muita pena de morte, né? Os julgamentos são muito longos nos Estados Unidos, geralmente são muito longos. O pessoal reclama do direito brasileiro, mas a gente diz assim, olha, nos Estados Unidos é rápido porque o pessoal faz um acordo. Né? Mas... Quando tem que ir a julgamento, aí demora que nem no Brasil. Inclusive causas cíveis, né? Causas cíveis também se arrastam por décadas lá. Ou seja, se houver um acordo, e há muito estímulo para que haja um acordo, a causa se resolve muito rápido. E a segurança jurídica americana estimula o acordo. Ou seja, como eu já sei no que vai dar, eu não vou gastar 10 vezes mais durante um processo que vai levar 5, 10 anos. Eu vou fazer um acordo. Eu sou contra acordos quando envolve delatar um terceiro em causas criminais. Não, é que a delação por si só não é condenatória. Eu sei, mas é o tipo da coisa, né? A gente sabe de muita gente que foi condenada por conta da delação. E isso é complicado. Nos Estados Unidos, muito. Na verdade... No Brasil, o Brasil é um pouco mais garantista. O Brasil é um pouco mais garantista. Eu já vi gente ser absolvida quando o matador disse, olha, eu vou... o matador chegou e denunciou o cara. O mandante é fulano de tal. Quem mandou matar foi fulano de tal. Me deu dinheiro, assim, deu as circunstâncias, aquela coisa toda. Tá? Não houve acordo, porque na época que isso aconteceu, que eu acompanhei o caso, não existia benefício para o réu, embora houvesse na prática, né? A promotoria fica mais queridinha pro cara, né? Você colaborou e tal, você apontou. E aí o julgamento do mandante foi separado do julgamento do matador. E o mandante foi absolvido. Porque na lei brasileira, quando os jurados têm que responder os quesitos, o grau de certeza que eles têm que ter em relação é um pouco maior em determinados casos. Em certos casos, o grau para sair da dúvida razoável, né? Para tirar da dúvida razoável tem que ser um pouquinho maior, ou pelo menos era, né? E aí o cara é absolvido, porque só tinha a palavra do matador, praticamente só a palavra do matador, não existia nenhuma transferência bancária ou coisa assim, uma prova contundente para além da palavra do matador de que ele tinha sido mandante. Então, eu já falei que a delação não é elemento de prova que subsiste por si só. Ele é quase que um recurso de inteligência. Indique um caminho para a gente fazer uma investigação. Isso, mas aí a promotoria, a polícia tem que achar outras provas independentes no sentido de que não é a delação que vai ser usada como prova. A delação, ela é um elemento para tu direcionar a investigação. Bom, e encontrar ou não outras provas. O tema do programa... sem ser prejudicada pelo fato de que essa delação seria uma prova ilegítima, né? Bom, contaminaria as provas seguintes. Mas nós então, esses exemplos que a gente deu, eles são indícios bastante fortes de que não é comum, não é raro, mas não é comum alguém ser condenado injustamente, né? Exatamente, é isso que eu queria chegar. E a pena de morte, no caso da condenação, ela não pode voltar atrás. Porque vou dizer que você foi condenado à prisão perpétua. Já vi vários casos também em documentário. Foi condenado à prisão perpétua nos Estados Unidos. E lá, 40, 50 anos depois, descobrem que foi injusto, que não cabia condenação.
há provas da inocência. Tá? E há como indenizar a pessoa. Embora a indenização não seja perfeita, como reposição de uma vida perdida, de um tempo perdido, ela pelo menos é uma compensação. Na pena de morte não existe essa possibilidade de compensação. Não há mais. Você pensou quão brutal você é descobrir, quão brutal para uma sociedade. Porque as pessoas não pensam nisso. Se parassem para pensar, o quão brutal para uma sociedade descobrir que matou um inocente de caso pensado, a sangue frio, enquanto sociedade, enquanto decisão de uma sociedade, de um júri representativo da população. Eu tenho sangue mais frio, talvez. Não me comove muito. Eu me comovo porque eu me coloco no lugar da pessoa. E tem uma certa... Muito menos pela pessoa, né? Porque geralmente esses casos de erro não são do cara inocente. É o cara que era inocente daquilo que ele foi acusado naquele caso. Sim, né? Era bandidão. Então. Assim, a condenação criminal, não só no Brasil, né? Geralmente é a ponta do iceberg, né? É o caso lá do famoso, como é que é, o Scarface, o Al Capone, né? Ele foi condenado por uma coisa, né? De muitas, que as outras ele conseguiu matar, suprimir as testemunhas, tudo mais. O crime compensa muitas vezes, né? Não, claro. Enquanto condena um cara, geralmente ele tem muitas broncas e assim tu condena por 1 de 10 que o cara era culpado. Né? Bom, então, mas... Então, a tendência da pena de morte é ser mais um espantalho no horizonte do que uma pena comum. Né? E no Brasil, nós temos aquilo que eu chamo de autorregulamentação do tráfico de drogas. Né? Que, se tu quer acabar com a pena de morte, tu tem que acabar com o tráfico. Ele faz a pena de morte, a milícia também. A questão é a seguinte, nós estamos pensando como Estado moderno, como ideal de ter um espaço público, que é o que caracteriza o Estado moderno ocidental, o espaço público. As decisões que têm uma lógica pública, uma razão pública de ser. Então, como razão de ser, você levantou uma questão importante, né? O crime não pode compensar, esse é um aspecto. Mas compensa? Não, o crime não pode compensar. Por que você pune, por exemplo, alguém que cometeu peculato enquanto servidor público? Ele não vai tornar, ele vai ser demitido, então ele não vai tornar a cometer o crime, não vai ter espaço para tornar a cometer o crime, e ele não representa, ele não é um cara violento. Para desincentivar os outros, né? Exatamente, para que o crime não compense. Para efeitos de que o crime não compense, as pessoas imaginam a pena de morte como mais brutal do que a prisão perpétua. As coisas como mais brutais. Mais brutal do que a prisão perpétua. Mas, não. Tá. Tortura, mutilação, enfim, há muitas coisas muito piores do que a pena de morte. Tudo bem, tá, mas a prisão perpétua, sem visita íntima, me parece um castigo tão ou mais eficaz no poder de dissuasão. E no poder... também quanto o cara é chegado, né? Não, também que ele pode fazer. Nos Estados Unidos já existe a novidade, as prisões americanas em vários estados estão proibido o sexo entre os presos. Eles estão fiscalizando isso, hoje tem câmera, tem tudo. Você não vai fazer e pronto, acabou. Certo? A câmera fica dentro da cela. Se o companheiro de quarto quiser se divertir, vai dar problema. Vai para a solitária. Mais um pouco eles proíbem a masturbação também. Eu não acho que seja de todo errado. Você não está ali para gozar a vida. Né? Você está ali para justamente ter esse poder de dissuasão. Que leitura de literatura também. Não, literatura tudo bem. Acho que não, o cara não está ali para gozar a vida. Sim, mas Entende que tu pode... a literatura... assim, tu nem precisa bater no cara, nem fazer nada, choque elétrico e nada. Tu pode transformar a sobrevida dele no inferno, né? Sim, eu sou um leitor voraz, mas não acho que a literatura seja uma grande compensação. A prisão, eu acho, tem coisas bem mais interessantes que a literatura como vida. Eu acho. Questão de gosto. Embora eu seja um grande leitor. Mas... Como é que é? Tu abriria a mão da literatura
Mais do que do Oh, sexo. sim, sim, sem dúvida, sem dúvida. Sem dúvida, abriria mão da literatura facilmente. E outras coisitas mais, né? Outros confortos mais. Não tem problema. Um banho quente e tal. É, eu acho mais A confortável. gente acostuma, isso. Não sei, mas eu estou dizendo que eu costumo também ser literatura. Literatura você faz na sua cabeça e tal. Claro que é bom, eu gosto. É que o Adoro. banho Eu quente, tenho ele prazer. é gostoso, mas sem o banho quente, assim, eu acho que a leitura te dá mais prazer Não, o banho do frio é que uma tortura diária. Tortura diária e 40 repetida. segundos de tortura. Eu sei, mas Depois fica indiferente. eu não gosto muito, não. Eu sou muito fã, não. Eu até me submeto, porque tem que tomar ducha antes de ir pra piscina e a ducha é fria. É, a ducha da piscina é fria. Aí só tem a parte ruim, porque é rápido. É. Experimenta ficar mais de 40 segundos na Não, ducha fria. e ajuda e ajuda a se preparar para a piscina fria, né? Emagrece, tem uma série de benefícios. Eu sei. Bom, mas não vamos descer essas minúcias. Vamos ficar no tema. Eu acho que o tema acho que a gente pode até concluir, né? Nós temos Então, a entendimentos. pena de morte, para Nós mim, temos não tem assim, grandes dramas. Ela não serve para resolver nada, ela serve como um recurso a mais de dissuasão. E outra, vou dizer mais uma coisa: embora não seja contrária à pena de morte, eu acho que é mais importante a pena previsível e rápida, né? Nesse sentido, todas as falhas que há no sistema dos acordos judiciais do sistema americano e outros, né? Ele ajuda muito a simplificar os processos e, inclusive, às vezes eu digo aqui no Brasil, né? Olha, melhor cumprir essa pena que é pequena e não é na cadeia e se ver livre, poder até fazer a recuperação penal, né? É como se nunca tivesse havido aquela mancha, né? Do que ficar discutindo isso e aí daqui 5 anos é que tu vai descobrir se foi ou não condenado e poder, enfim, e toda a lógica da progressão só daqui 5 anos, né? Claro que para algumas pessoas e no nosso sistema acaba incentivando querer enrolar de todas as maneiras, né? Bom. Mas penas pequenas e previsíveis e de aplicação rápida, elas são muito mais importantes do que a pena de morte. A pena de morte é um recurso assim no horizonte para assustar os caras que geralmente já estão no crime e é mais para eles confessarem ou fazerem um acordo judicial e simplificarem o sistema todo penal. Isso é importante também. Mas é mais importante as penas pequenas que dissuadem a coisa no início. E aí também isso é importante para o criminoso bem chinelão. Aquele que vai para o sistema penal e acaba entrando para o crime organizado, que não é tão organizado assim, esse aí não tem muito remédio, né? Esse aí, não precisa prender ele por 30 anos, né? Mas o importante é que ele diminua a sua periculosidade. E a periculosidade dele depende muito de toda uma rede. O cara fica na cadeia, ele sai, ele não tem para o que fazer, né? Ele vai para o crime como uma espécie ele fica devendo isso, inclusive, né? Ele já fica devendo na progressão da pena. Na cadeia, ele já deve para os benefícios que ele vai ter da cadeia, porque as organizações criminosas tomaram conta das cadeias, elas privatizaram os presídios no Brasil, elas expulsaram o Estado como gestor, né? Não há nenhum diretor de presídio que vá... eu vou ser o cara que vai impor o poder do Estado aqui. Ele não vai, porque a vida dele está em jogo, o Estado não tem poderes para garantir a vida dele, da família dele. Então, o Estado de Direito no Brasil é uma coisa muito restrita. Sempre costumo dizer, quando eu converso com alguém de esquerda aqui, mas a polícia está batendo, mas o quê? Vamos concordar que no Brasil, Estado de Direito é uma coisa muito pequena, de pequeníssimo alcance, que alcança algumas pessoas que acreditam nisso, né? Porque as pessoas que não acreditam no Estado de Direito não terão um grande Estado de Direito para enfrentar, senão acessoriamente, marginalmente. Né? O Estado de Direito do Brasil é muito, muito ineficaz. Nós temos um judiciário caríssimo, de uma ineficiência brutal,
seja pela morosidade, Imprevisível. seja pelos erros e seja porque o Estado não vai garantir que aquilo seja cumprido. O cara não, vamos prender para reabilitar. Porque reabilitar quem? O cara fica devendo para o PCC? Na verdade, tu deixa ele endividado com o crime. Um crime. Ele vai fazer o quê quando sair? Ele vai pagar a dívida. É isso, morre. Ou ele vai morrer. Ou isso morre. Esse tem Então, a pena de morte, como punição para o caso dele não ser bandido. não, tem os que não são bandidos e eles acabam não se envolvendo com o crime dentro da cadeia e quando saem reabilitados. Até porque existe cadeias que reabilitam. Tem aquele sistema mineiro que eu gosto muito, da cadeia autogerida. A cadeia autogerida é uma grande sacada. Claro, criminosos muito violentos ou de organizações criminosas não podem ir para esse regime. Mas a cadeia autogerida faz com que aquelas pessoas cultivem uma moral geral lá dentro e tendo essa questão da autogestão, eles acabam se reabilitando muito mais. Né? Até para não correr o risco de ir para a cadeia convencional, que é muito pior. Então, a minha visão aqui, eu não apresentei a minha posição, que tu não vai gostar muito dela. Eu não sou muito também da pena de morte, mas eu sou muito das vagas penais. O número de vagas penais tem que ser limitado e aquilo que os excedentes. Eu tenho uma solução aqui que não é jurídica brasileira, no Ocidente não existe, que seria, olha, os casos de maior periculosidade, os crimes mais graves, assim por diante, teriam que sofrer eutanásia por falta de vagas no sistema penal. O nosso sistema é voltado para o contrário. Se o Estado não tem prisão, então tem que libertar o cara. Não pode libertar porque a sociedade também precisa ser preservada. Mas aconteceria muitos erros, corrupção e tudo mais? Até ocorreria. Mas toda a lógica de realimentação do sistema penal e a progressão na qual o cara sai já mais bandido do que entrou, ela tenderia a ser diminuída. Mas, claro, isso está fora do nosso horizonte jurídico. Eu prefiro, se o problema for esse, de manter presídio, eu prefiro criar os bantustões autogeridos. O que é um bantustão? Bantustões. Comparar com os bantustões da África do Sul. Você cria, claro, para criminosos violentos. Evidentemente, não é para quem fez um furto comum ali. Para os criminosos não violentos. Você cria, por exemplo, uma fazenda, né? Uma propriedade rural, muito bem cercada. O sistema de Isso não existe, né? Muito bem cercado. Existe. Nos Estados Unidos existe. No Brasil, se quiser, faz também. Nós temos presídios de segurança máxima que não tiveram registro de fugas. Nós temos. Querendo faz. Tá? E aí, dentro daquilo ali, é tudo autogestão. Não tem agente penitenciário. Claro, você vai jogar lá uns caminhões de arroz e de feijão, eles que se cozinhem lá e tal, para não morrer de fome. Mas fora isso, eles que se virem. Você isola do convívio social. O grande barato para mim da coisa, do encarceramento que seja, ou que em qualquer modelo que seja, modelo você pode pensar 1000 modelos diferentes, garantir que o criminoso violento vai ser isolado do convívio social. Se você não tiver violência nas ruas, isso gera um círculo virtuoso, que você passa a ter uma sociedade em que a violência é o não normal, a violência sai do normal, e aí as pessoas, a história das vidros quebrados e tal, das janelas quebradas, né? Se você tem um espaço bem organizado, um espaço público livre da violência em geral, as pessoas tendem a se tornar menos violentas também, menos propensas à violência. E não dá tu mostra que não é tolerado, né? Exatamente. Você mostra que o normal de uma sociedade é não conviver com a violência. No Brasil, nós convivemos demais com a violência e isso está errado. Isso tem que mudar. Mas a violência não afeta muito o nosso grupo social, né? Eu sei, Regis, mas roleta russa, né? Eu quero dizer o seguinte, Aurélio. Quem
tem que opinar mais sobre isso são as vítimas mais comuns, que são os pobres. São os pobres. Aí a esquerda diz, não, a gente quer proteger o pobre da injustiça policial. Conversa fiada, porque eles são as maiores vítimas da violência criminosa, né? Então, às vezes, tu vai pela linha do linchamento, né? Eu já acho que não, acho que o Estado tem que tomar conta disso e tem que parar que sim, com esse laticínio. E outra, tudo isso que eu estou falando, eu acho que levaria a um número muito menor de mortes do que o nosso sistema atual. Então, o nosso sistema atual, que não tem pena de morte, que não tem pena perpétua, que não tem pena além de 30 anos, ele criou uma máquina que mata muita gente, né? Que é aquilo que eu apelido de a autorregulamentação do tráfico de drogas, que nem é tanto a questão do tráfico de drogas, mas é o domínio territorial para a venda de drogas e outros serviços ilícitos por grupos criminosos. Essa é a máquina que moe muita carne jovem e pobre, né? Por inação deliberada do Estado. Inação na prática, não, deliberada não. Inação na prática do Estado enquanto agente coercitivo. E aí nós dois, do alto das nossas torres de marfim com segurança privada, no meu caso aqui não tem segurança privada, mas enfim, a gente não está na linha de fogo que grande parte da população está, e a gente fica com firulas, na verdade, que essas nossas preocupações com o cara que foi acusado injustamente, aí a pena de morte, bom, isso é muito comum de acontecer, até do traficante mandar matar alguém e o cara mata a pessoa errada, né? É tanta morte, tanta execução de pena de morte por esses governos paralelos que o Brasil permite que morre muito mais gente. Aí os Estados Unidos têm muito menos crime e muito menos morte e muito menos pena de morte, direto ou indiretamente. Então, o nosso sistema... Embora ainda tenha regiões conflagradas nos Estados Unidos. Há bolsões conflagrados de violência nos Estados Unidos ainda. Em determinadas cidades. Do que no Brasil. Sim, muito menos do que já foi no passado também. Nos Estados Unidos já foi um morticídio. E olha, os Estados Unidos é uma população de 300 e tantos milhões. Nós somos de 210 milhões. Então, qualquer número que comece a comparar, o sistema de crime e de morte no crime, de assassinatos no Brasil, é absurdamente elevado. E nós somos um país cujo direito penal é cheio de garantias, né? Então, o garantismo à brasileira, que eu acho que é uma deturpação da ideia do garantismo, eu me considero um garantista, mas não na interpretação brasileira, ele leva a mais mortes, muito mais mortes e muito mais crime, né? Sim. Regis, vamos concluir esse tema, então? Acho que... Tá bom. Beleza, vamos para o próximo. Quer fazer alguma observação final, não? Não, acho que já... Pena de morte, se tu quer combater a pena de morte, tem que combater a grande máquina que mata pessoas que são os estados paralelos do crime organizado. Sem dúvida. Isso nós estamos com completa acordo. Beleza. Grande abraço. Abraço, até a próxima.